Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos aqui dando continuidade ao nosso estudo. Agora nós vamos aqui com o livro de história. Abram aí seu livro de história na página 31. A gente vai estudar um pouco aqui. O tempo passa, as coisas mudam, né? Esse é o tema da nossa aula de história de hoje. Assim como você e todas as pessoas, as cidades também elas mudam com o passar do tempo. E as cidades, elas têm uma história. Cada um de nós tem uma história. As cidades também, assim como nós, têm a sua própria história. Você sabe há quantos anos a cidade onde você mora foi fundada? Alguém lembra quantos anos a nossa cidade completou agora, dia 5 de abril? 107 anos, né? Nossa cidade foi fundada em 1913, não é? E no dia 27 de fevereiro, isso mesmo, né? E agora, dia 5 de abril, ela completou 107 anos, né? Isso mesmo. E a gente sabe quanta mudança houve, né, em nossa cidade. Muitas coisas mudaram, porque assim como os seres, como as pessoas, as cidades também mudam com o tempo, ok? E aqui você vai observar essa imagem, olha só. Observe essa imagem, vamos ler aqui a legenda. Ó, na aquarela, primeiras ocupações da manhã. Olha aí, observa um africano escravizado, baixa o lampião, instalando na fachada de uma casa na cidade do Rio de Janeiro. A partir de 1854, esses lampiões foram substituídos por lampiões a gás. Olha aí, tá vendo aí? Essa imagem aqui, ó, era um lampião, viu? Hoje a gente não usa mais isso, né? Mas já foi usado aí, né? Olha aqui, ó. Circular aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, é isso aqui, ó. O escravo aqui, ó, tá colocando, nessa época tinha escravo, né? Que horror. Certo. A cidade do Rio de Janeiro não tinha nenhum tipo de iluminação até cerca de 1800, quando foram instalados nas ruas os primeiros candeeiros que funcionavam com óleo de baleia como combustível. Olha que interessante. Esses lampiões, eles eram acesos no início da noite e apagados pela manhã. Nos anos 1850, as ruas da cidade de São Paulo receberam postes e lampiões a gás. Grande parte das cidades brasileiras começou a receber iluminação elétrica há cerca de 100 anos. Olha só como demorou, né, gente? Aqui, ó, parece difícil, né? Mas nem sempre as casas foram iluminadas. Quando a noite chegava, as pessoas dependiam de velas e lamparinas para não ficarem no escuro, certo? A lamparina, eu ainda conhecia a lamparina. Geralmente, as lamparinas mais simples eram feitas com uma lata, eu já vi minha mãe fazer. Aí fazia eu esqueci o nome aqui, mas é tipo um pavio, né? Eu acho que é um pavio o nome. Enrolava de algodão ou de tecido, né? Enroladinho. E aí você colocava tipo um cano, né? Furava um buraco na lata e na tampa da lata e enfiava esse cano, que era por onde o pavio ia passar. Aí enfiava, né? Esse rolinho podia ser de algodão ou de tecido. Ele ficava lá dentro da lata, né? Que era onde ia molhar de óleo. E você colocava ele até sair um pedacinho dele em cima do caninho. E aí colocava o querosene e aí se acendia a lamparina, né? Era assim. Então, a gente percebe aqui, né, que demorou muito para poder fazer uso da energia elétrica, né? Então as pessoas usavam velas e lamparinas para não ficarem no escuro. E nessa época não havia televisão e não havia rádio. Aí o que que você vai fazer aqui, ó? Conversar, não tem como a gente conversar com os colegas, né? Mas você pode conversar aí com seus pais, com seus parentes, né? Você vai conversar aí com seus pais e vai pensar na quantidade de coisas que utilizamos hoje, que precisam de energia elétrica para funcionar. E aí você vai desenhar nesse espaço alguma dessas coisas, tá bom? Por exemplo, geladeira, né? TV. Você vai falar aí, desenhando, tá bom? Pensa e desenha. Sem eletricidade, as atividades como lavar roupa ou mesmo conservar alimentos era grande tarefa. Sem o auxílio de facilidade, como máquinas de lavar, geladeiras. Então, assim, era muito difícil, porque
As mulheres, elas tinham que lavar roupas nessa época aqui em rios, em chafariz, né? Então, assim, não era fácil. Hoje a gente põe a roupa na máquina de lavar e lava sozinha, né? Hoje a roupa já sai até seca da máquina, né? Então, assim, é muita facilidade. Os ferros de passar é ligado à energia, né? Antigamente tinha que colocar a brasa, igual esse aqui, ó. Lembra que a gente foi na Casa da Cultura no ano passado? Os alunos que estudaram comigo no ano passado, a gente visitou lá na Casa da Cultura e lá eu apresentei para vocês um ferro, tá? Desse modelo. Se a gente não tivesse nesse período de pandemia e estivesse na aula, eu ia chamar, a gente ia marcar uma visita de novo para a gente ver alguns objetos que lá tem, né, do passado, que eram utilizados sem energia. Olha, esse ferro aqui estava lá. Eu lembro que até a Ana Clara, acho que foi a Ana Clara que perguntou o que era, e eu falei para ela, aqui é um ferro de passar a brasa. E eu ainda cheguei a usar isso aqui na minha casa, na minha infância, sabia? Com 12 anos eu passava roupa, a gente tirava a brasa do fogo e coloca aqui dentro, levanta essa tampinha e coloca aqui dentro. E aí você vai, ele fica aquecido, e aí você passa a roupa, fica bem passadinha, tá? E aí era o ferro de passar a brasa. Hoje a gente tem ferro de passar, né? E liga na energia, é tudo bem mais fácil, né? Então, até o século XIX, as lavadeiras ficavam responsáveis pelas tarefas de lavar roupas à beira de rios, chafarizes públicos, nos centros urbanos. As comidas eram consumidas sempre frescas, compradas em quantidades pequenas, o suficiente somente para o almoço e janta. Em alguns casos, as pessoas conservavam salgando a comida, tipo peixe, salgava o peixe, a carne salgava, né, para poder não estragar. A chegada da energia elétrica revolucionou a forma como vivemos em sociedade. Mudamos nossos hábitos, criando novas profissões e deixando outras para trás, né? A vida se transformou na cidade. Aí aqui, ó, na número 1, como a sua roupa é lavada em sua casa? Você vai dizer aí. Você já ajudou a lavar roupas com a sua família? Você já ajudou alguém na sua casa a lavar roupa? É oralidade. Aqui você vai falar oralmente, tá? Você vai perguntar aí para os seus avós ou para um parente mais velho como eles costumavam lavar as roupas no tempo em que eram crianças. Você vai anotar as respostas aqui, tá? E vai compartilhar, não vai ter como compartilhar com os colegas, mas você vai anotar aqui, certo? Aí, hoje, nem parece que algum dia não tivemos energia elétrica. Em muitas cidades, há emaranhados de fios elétricos e telefônicos nas ruas, enrolados nos postes de iluminação pública. Esses fios garantem a energia elétrica a muitas pessoas todos os dias. No entanto, essa fiação exposta é perigosa, porque com as chuvas, ventos fortes, a queda de árvores, a energia de toda a comunidade pode ser interrompida. Há alguns anos, em muitas cidades, a fiação é enterrada nas ruas, ficando apenas a iluminação pública nos postes. Essa é a mais, essa é mais uma mudança de planejamento urbano que tem sido feita em algumas cidades. O enterramento dos cabos já está previsto em lei. Aí, ó, onde... Não, você já viu ruas com fios elétricos expostos? Onde? Aqui, né, no Marabá, os fios são expostos. O seu bairro tem fios expostos ou fios enterrados? Aqui os nossos são todos expostos, né? Aí aqui tem uma informação muito interessante que eu gostaria que vocês olhassem com bastante atenção, a gotinha do saber. Você já empinou pipa? Ó, jamais devemos empinar pipa próximo aos cabos de rede de energia elétrica, além do perigo de a pipa enroscar nos fios e cortar o fornecimento de energia elétrica da população. Podemos levar um choque elétrico por causa do contato da linha da pipa com os fios, com os cabos, certo? E pôr a nossa vida em risco. Lugar de pipa é nos parques ou praias, longe da rede elétrica, certo? Aí aqui, ó, cidades novas e cidades antigas. A gente vai analisar algumas imagens aqui. As cidades mais antigas do Brasil têm quase 500 anos. Nem todas as cidades são tão antigas, mas mesmo as mais recentes têm uma história, né? Toda cidade tem sua história. Muitas cidades surgiram espontaneamente em razão de uma matéria-prima que existia em grande abundância na região e se desenvolveu ali o comércio, ou graças à união de algumas pessoas com interesses semelhantes.
Outras cidades surgiram porque queriam se separar de uma cidade maior. Não é? Algumas cidades foram planejadas pelo governo, nesse caso, os arquitetos e engenheiros projetam as avenidas, as ruas, os prédios públicos, além de garantir o saneamento básico, zonas de saúde, vias públicas e organização do transporte. Cidades como Brasília, né, que é o Distrito Federal, Palmas, Tocantins, elas foram cidades planejadas. Observe a vista aérea dessas duas cidades e veja como parecem organizadas. Olha aí, ó, cidade planejada, muito bonita, né? Essa foto aqui é da cidade de Palmas, Tocantins, certo? E aqui nós temos uma vista aérea, né, da cidade de Brasília, Distrito Federal também. Olha que lindo, porque foram cidades planejadas. Agora você vai fazer a pesquisa e responder. Sua cidade surgiu por causa de um produto específico? Você vai pesquisar aí, tá? Por que surgiu a cidade de Marabá, tá? Ela foi planejada? Foi construída em razão de uma necessidade? Você vai ver aí, tá? Porque, como a gente aprendeu, algumas cidades surgiram por conta de algo, né? De algum produto que estava sendo comercializado, tá? Da região. Aí você vai responder essas perguntas aí através da sua pesquisa. Aqui, ó, fontes que contam as histórias. Podemos descobrir mais sobre muitas cidades, inclusive a nossa, pesquisando em fontes históricas, como depoimentos de antigos moradores, fotos, reportagens de jornais, documentos do governo, objetos, pintura, cartões postais, revistas, livros, diários, cartas e entre outras, certo? E aqui nós temos a Câmara Municipal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Olha só essa foto, né? E aqui nós temos o Museu da Inconfidência, né? Em 2007 também, essas duas fotos aqui, ok? Na verdade, se transformou, né, nisso. Ok, vamos lá então. Nós temos duas fotos, aí você vai analisar agora essas duas fotos aqui. Ok? Você vai olhar essa foto, né? E depois vai olhar essa. Observe a imagem e comente com os colegas. O que parece igual ou o que parece diferente, depois escreva as semelhanças e as diferenças, certo? Aqui, vou ler para vocês aqui um pouquinho da legenda para vocês poderem entender o que eu estou querendo dizer. A Câmara Municipal de Ouro Preto, em Minas Gerais, atual Museu da Inconfidência, 1853, é uma gravura antiga, né? Ou seja, uma fotografia que nos permite analisar e comparar a mudança nas cidades ao longo do tempo, certo? Aqui essa foto é do mesmo lugar. Aqui é para você observar o que houve, né, de diferente. Você vai observar os detalhes, tá? Aqui, ó, você percebe que as pessoas andavam a cavalo, né, com charretes. Olha aí, ó, sendo puxada por pessoas que eram os escravos na época. E olha só a diferença, você percebe que tem carros. E aí você vai analisar tudo isso e vai dizer as diferenças e as semelhanças, certo? Ok? E a gente vai ficar por aqui, tá bom? Até na página 36. E por hoje é só.